Irmãos e irmãs do Santo Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, conforme o relato do evangelista São Mateus, no capítulo 5, iniciando do versículo 1. Glória a ti seja dada ao Senhor. Ao ver as multidões, Jesus subiu ao monte. Ele se assentou e os seus discípulos se aproximaram dele. Então ele passou a ensiná-los. Jesus disse: Bem-aventuradas as pessoas pobres em espírito, porque delas é o reino de Deus. Bem-aventuradas as que choram, porque serão consoladas. Bem-aventuradas as mansas, porque herdarão a terra. Bem-aventuradas as que têm fome e sede de justiça, porque serão saciadas. Bem-aventuradas as misericordiosas, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventuradas as limpas de coração, porque verão a Deus. Bem-aventuradas as pacificadoras, porque serão chamadas filhos e filhas de Deus. Bem-aventuradas as perseguidas por causa da justiça, porque delas é o reino dos céus. Bem-aventuradas são vocês, quando por minha causa os insultarem, as perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vocês. Alegrem-se e exultem, porque é grande a sua recompensa nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. O Evangelho do Senhor. Louvado sejas, ó Cristo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Podeis sentar. Hoje ouvimos do Salmo 15, essa melodia, que é uma melodia, uma outra versão, são versões diferentes desse Salmo cantados, que nos deixa a pergunta: Senhor, quem entrará para te louvar? Essa pergunta ressoou durante toda a música do Salmo desta manhã. E essa pergunta nos envolve também. Senhor, eu sou capaz de entrar em teu santuário para te louvar? Essa é uma pergunta que talvez tenha surgido entre nós. Ou quem sabe essa pergunta um pouco mais julgadora: Senhor, aquela pessoa pode entrar no teu santuário para te louvar? Também pode ser, né, a pergunta daquelas pessoas que gostam de observar a vida das outras, monitorar, né? E muitas vezes isso pode acontecer. As bem-aventuranças que lemos hoje do Evangelho de Mateus nos suscita mais perguntas do que respostas, tal como o Salmo desta manhã. Muito mais perguntas. É um sermão, uma homilia que sempre estou reescrevendo e parece que eu nunca consigo terminar o que eu quero dizer com as bem-aventuranças de Mateus. E ainda bem que isso não está resolvido em minha cabeça, né? Se a gente tivesse tudo resolvido na cabeça, tudo certinho, a vida seria maravilhosa. Ou seja, o texto de Mateus ainda me instiga, me desafia o que Jesus queria dizer com essas bem-aventuranças. Já contei aqui, conto de novo, a história de Fyodor Dostoiévski, na história dos irmãos Karamazov. E num trecho desse escrito tem um poema sobre a lenda do grande inquisidor, que retrata uma passagem de um encontro de um cardeal com Jesus Cristo no tempo da Inquisição espanhola. Sabe o que foi a Santa Inquisição? Bem, diz o trecho desse conto de Dostoiévski: o grande inquisidor diz ao Cristo que retorna à terra. Jesus volta à terra: olha, vai ser preciso te suprimir novamente, porque vais tornar as pessoas muito infelizes, tornando-as muito livres.
Nós queremos tornar os homens felizes. Nós dizemos: faça isto e tudo ocorrerá bem. Faça aquilo e tudo correrá bem. Ao invés disso, tu fazes os homens seres infelizes, seres infelizes. Tu não dizes: façam isto, façam aquilo, e não te esqueças que a maneira de dizer faça isto ou faça aquilo que é importante. Nessa liberdade o homem é infeliz. Ele prefere que se diga faça isto ou faça aquilo. Nós queremos a liberdade dos homens, porque nós os libertamos desse peso que é essa liberdade. Tu dás a eles a liberdade. E essa liberdade é difícil de viver. Irmãos e irmãs, e aqui nos encontramos nesse espaço do sagrado, buscando por algo que venha nos preencher de forma satisfatória os nossos corações. Na verdade, ao olhar para cada uma de vocês nessa manhã, e muitos conheço da história, outros de convívios mais sociais, mas outros de vivências, muito antigas. Eu começo a pensar no que trouxe cada uma de vocês a esse templo. Que motivou a vir ou a voltar a esse espaço, a buscar esse espaço? Será que foi algo que foi perdido e que deseja encontrar aqui nesse lugar? Foi em busca de um abraço, de um convívio, de um olhar, de uma palavra de misericórdia, uma palavra que consiga despertar de um certo turbilhão que vivemos, ou que vocês vivem, ou trazer uma alegria, trazer uma satisfação, sei lá, tantas coisas nos motivam a estar nesse templo hoje, que a gente não sabe. Por isso devemos nos perguntar: o que eu estou fazendo no santuário de Deus? O que me traz até aqui? E somos bombardeados com mensagens que nos dizem o seguinte: nós somos obrigados a sermos felizes o tempo todo, sustentar uma imagem nas redes sociais, sempre aquele sorriso, sempre aquela alegria, uma música, enfim. Talvez muitos de nós sabemos que as redes sociais é apenas um recurso, mas para outras isso é muito importante no sentido de existir, de tentar trazer uma conexão para si. Para muitos de nós que não nasceram nesse período, já nasceram anteriormente, mas para muitos de uma geração, as redes sociais têm sido esse espaço, de se mostrar ou até de se esconder, E é interessante que muitos têm deixado as redes sociais e buscado a conexão nos espaços de comunidade. Muitos assistem à nossa transmissão ao vivo, que isso é uma bênção, porque a gente consegue chegar em tantos lugares, em tantos lares. Foi uma bênção no período da pandemia, a gente conseguir manter essa conexão. Mas muitas que nos assistem ou que nos assistiram vieram para a paróquia, para a comunidade, encontrar vida real. Vida real, vida de conexão. Uma palavra que pudesse preencher um olhar, um abraço, uma oração, a comunhão da mesa, que é uma experiência não intelectual, mas uma experiência o quê? Vivencial. Quando a gente come e bebe do corpo, come o corpo e bebe o sangue de Cristo, é uma vivência
de espiritualidade, conexão com o sagrado, mas também de horizontalidade, ou seja, a gente se conecta também com quem está conosco. E só uma mesa de uma refeição sagrada pode unir as pessoas. Eu sei que tem muitas mesas que trazem discórdia, né? Mas a mesa da comunhão não é um espaço para discórdia, de isolamento ou de exclusão de pessoas. A mesa da comunhão é o espaço para nos atrair para o restauro, para a renovação das nossas vidas. O espaço de igreja não é um espaço de alegrias, né? Dizer que está tudo bem, né? Como se fosse algo compulsório, a alegria, todo mundo tem que ser assim. Não precisa ser todo o tempo assim. Disso Cristo nos libertou, tirou esse peso de nós, dessa obrigação de sermos felizes, que está tudo bem na vida. Esse peso Jesus não quer que carreguemos. Isso não é cruz, isso é maldição. A cruz nos liberta, por isso que a carta de Paulo aos Coríntios traz isso, né? Essa cruz é loucura para quem está vivendo desse evangelho. Por que loucura, gente? Porque Jesus morreu numa cruz. Aos olhos do mundo foi o fracasso de um homem, de um projeto de vida. Com esse Jesus eu me identifico, porque eu me sinto fracassado em várias partes da vida. Alguém se sente plenamente realizado? Não, sempre temos um fracasso, né? Que carregamos, que não deu certo, que a gente tem que carregar, e outra coisa, a gente tem que suportar, né? Não é fugir do fracasso, é suportar esse fracasso. Então a cruz de Cristo, que aparentemente é loucura, mas na verdade é muita sabedoria, porque nos leva a tocar a nossa própria humanidade, e essa humanidade está cheia de possibilidades, porque dizemos a nós mesmos que, olha, é difícil a gente carregar uma vida de aparências, de tudo está bem, e Cristo diz que isso faz parte da nossa existência, isso faz parte do seu reino. Quando nos deparamos com o evangelho de hoje, as bem-aventuranças, a gente se depara com o que há de mais humano, e Jesus diz o seguinte: olha, vocês são bem-aventuradas, vocês são bem-aventuradas de formas diversas. Bem-aventuradas as pobres. Jesus já começa com a pobreza, no sentido, uns dizem que é a pobreza de espírito, mas eu acredito que Jesus estava dizendo que era pobreza mesmo, a miséria humana, que é pobreza do espírito, é pobreza de não ter onde se sustentar, né? Existe pobreza maior, pobreza no sentido da vida. Jesus começa o seu sermão dizendo: olha, para aquela multidão que vinham buscando uma palavra, algo que pudesse animar, quem sabe uma fala para colocar o mundo de cabeça para o ar, né? Fazer uma revolução, quem sabe. Pessoas ali estavam seguindo aquele mestre, estavam cansadas com a exploração da religião, que não é diferente de hoje, estavam cansadas com a exploração dos políticos, que também não vem de hoje, né? E Jesus começa: olha, vocês são pessoas felizes, vocês pobres. Mas como? Isso é loucura que Jesus está dizendo, né? É loucura. Mas nesse viver dessa pobreza, desse viver de, olha, leve uma vida mansa, mesmo vocês que passam por aflições, vocês herdarão a terra. Herdar a terra é a terra onde pertence a todos, não a terra da exclusão, é a terra nesse sentido da inclusão, de todos ocuparem esse espaço, de
terem um local, um espaço para habitar. São bem-aventuradas vocês. E isso traz uma concepção diferente do que eles precisavam ver. Jesus não chama para a guerra, Jesus não chama para uma rebeldia em relação mas pelo contrário, parece que a rebeldia, a transformação está justamente na fraqueza humana. Jesus sabia que seus discípulos e discípulas passavam por perrengues, passavam por momentos difíceis. E ele diz: olha, vocês são bem-aventurados e bem-aventuradas quando vocês têm fome e sede de justiça. Ou seja, vocês que não se conformam, podia estar conformado, né? Também podia trazer esse lado, né? Somos pobres. Não, isso não traz uma conformação. Nos traz um desejo de justiça e uma sede de justiça na terra. O reino de Deus não é um reino que está ainda por vir, algo idealizado, mas algo que vai se concretizando na vida da comunidade, das comunidades dos seguidores e seguidoras de justiça. Ele diz: olha, vocês têm fome e sede de justiça, vocês serão saciados. Isso na história vai sendo feito, vamos ver luzes que vão sendo transformados e transformadas, pessoas, homens e mulheres, sociedades inteiras, porque tiveram fome e sede de justiça e levaram isso a cabo. Muitas sociedades, muitos países que não viram na exploração do outro, dos recursos de outros países, conseguiram transformar as suas sociedades, tornando um pouco mais justas, um pouco mais acolhedoras. Transformaram os seus sistemas de justiça, transformaram a economia para atender aos pobres e necessitados também, colocando em prática aquilo que o Evangelho diz. Ou seja, transformar os sistemas, porque o Evangelho não nos chama a sermos bobos, mas pensarmos como transformar onde vivemos em espaços acolhedores. Jesus também diz aos seus discípulos e discípulas que a misericórdia é algo que deve estar sempre no coração das pessoas. A misericórdia significa não olharmos com um desejo de perfeição no outro. Esse olhar mira o outro como uma pessoa ainda não acabada, que está em transformação. O olhar de misericórdia é o olhar de todo discípulo e de toda discípula de Deus aqui na terra. A pureza de coração que o versículo 8 do Evangelho de Mateus nos fala, tem muito a ver com o que achamos que é essa pureza de coração. Não tem nada a ver com pieguismo, né? Falar de Deus, Jesus era muito bonzinho, né? Jesus era muito... Nada a ver com pieguismo. De pieguismo, Jesus queria os fariseus, os religiosos do seu tempo, de longe. Pieguismo não faz parte, ou não é um traço da espiritualidade, mas parece para mim um traço de algo adoecido, que precisa ter mais atenção dentro das nossas vidas. Não tem nada a ver com o pieguismo. O salmo de hoje, o Salmo 15, foi feita uma tradução, e alguns de nós conhecemos essa outra tradução, de um compositor brasileiro, né, colocou o salmo muito mais nas questões espirituais, né, coração sujo, né, quem lembra da canção, como foi interpretado esse salmo, traz muito mais aspectos morais que o salmo não diz no seu original. Quando pegamos o Salmo 15, não é aspectos morais, não. Fala de aspectos práticos da vida. Tal como o Sermão da Montanha,
de hoje. Olha, Deus não se agrada com pessoas que exploram o outro. Deus não se agrada. Deus não se agrada de pessoas que não praticam a justiça. Deus não se agrada com as pessoas que falam mal do seu vizinho, que prejudica com falso testemunho. Deus não se agrada com desprezos que as comunidades mais ricas olham para os mais pobres e se consideram sãos. Deus honra o justo que teme ao Senhor. Diz o Salmo de hoje, ele é muito claro. Quem mantém o seu compromisso, a sua palavra, que não se vende por dinheiro. Então, termina o Salmo de hoje, Senhor, já posso entrar no santuário para te louvar. O salmista se reflete sobre quem pode entrar nesse templo. Era a pergunta dele mesmo, não era só para o outro, era dele mesmo. E ele, através da palavra, ele conclui que não importa quantos sacrifícios religiosos fazemos por Deus, ou achamos que fazemos por Deus, nada disso serve na relação com o divino. As bem-aventuranças, irmãos e irmãs, nada mais é do que uma mensagem prática de como devemos viver essa nossa espiritualidade. E ela termina assim: olha, vocês vão ser perseguidos, parabéns. Não tem prêmio, né? A perseguição é algo que vai existir. E a perseguição envolve justamente tudo isso, porque isso afronta, esse tipo de posicionamento espiritual afronta a ética de muitos lugares desse país, do mundo. É insuportável. Por isso que o cardeal, naquele diálogo com Cristo, vê um problema que não é do mundo, é dele mesmo. Como suportar um sistema religioso que concorda com tudo isso. Bloco de carnaval passando, já anunciando que já está chegando tempos de festejos em nossa cidade. Vamos pedir a Deus que essa multidão também se junte a nós como multidão, que a gente proclame palavras de alegria, de salvação, de justiça. Eu venho de um lugar que bloco de carnaval não só fala de amor, de alegria, fala também de justiça. Questiona tudo isso, se fantasia para brincar com os sistemas religiosos. Só para fechar, aproveitando a inspiração de bloco de carnaval, na Bahia querem proibir que as pessoas se vistam de freiras e padres, como se isso fosse uma afronta à religião. Nada disso nos afronta. Quando eles fazem isso, um folião, é algo lúdico, que brinca com isso que as pessoas levam tanto a sério e que maltrata a vida dos outros através da própria religião, que julga, que usufrui, né? Que maltrata a sociedade. Então vamos, inspirados nesse evangelho de hoje, vamos acolher com alegria, tal como aqueles discípulos e discípulas que estiveram no monte, né? E somos bem-aventurados e bem-aventuradas por isso. Que Deus nos abençoe. Amém.